Imagine a guerra começar e em menos de uma hora o líder mais poderoso de um país simplesmente desaparecer. Não por acaso, não por erro, mas porque alguém já estava observando cada passo dele há muito tempo. Satélites no espaço, sinais interceptados e uma rede silenciosa de inteligência trabalhando nas sombras. A pergunta que deixou analistas militares do mundo inteiro intrigados foi a seguinte: como um dos homens mais protegidos do planeta poderia ter sido localizado exatamente no momento em que os primeiros mísseis começaram a cair? Hoje você vai entender como essa possível caçada teria sido planejada e por que ela pode ter mudado completamente o rumo de um conflito. E no final, quero saber a sua opinião sobre algo que divide especialistas no mundo inteiro. Para entender essa história, é preciso voltar algumas décadas. Durante anos, o líder supremo do Irã foi considerado praticamente intocável. O sistema de segurança ao seu redor era um dos mais rígidos do planeta. Banquetes subterrâneos, deslocamento secreto, comunicação extremamente limitada e uma guarda altamente treinada faziam parte da rotina. Cada aparição pública era calculada. Cada deslocamento era protegido por múltiplas camadas de segurança. A lógica era simples. Se o líder permanecesse protegido, o sistema político e militar continuaria funcionando mesmo em momentos de crise. Mas no cenário internacional, a tensão vinha aumentando lentamente. Conflitos indiretos, disputas estratégicas e pressões militares transformaram a região em um verdadeiro tabuleiro geopolítico. Analistas começaram a discutir algo que até pouco tempo parecia impossível. Se uma guerra direta começasse, atingir o centro da liderança poderia desorganizar completamente a capacidade de reação do país. E em guerras modernas, causar confusão no comando inimigo logo nas primeiras horas pode ser tão decisivo quanto vencer batalhas inteiras. Foi então que começou um trabalho silencioso de inteligência. Operações desse tipo não acontecem de repente. Elas são construídas com paciência, satélites observam movimentações, especialistas analisam padrões e informações são cruzadas durante meses ou até anos. Pequenos detalhes começam a formar um grande quebra-cabeça. No caso do líder iraniano, a maior dificuldade era a sua imprevisibilidade. Ele raramente permanecia no mesmo lugar por muito tempo e costumava se mover entre diferentes complexos altamente protegidos. Mesmo assim, alguns analistas acreditam que um padrão começou a aparecer. Certos deslocamentos ocorriam em momentos específicos. Algumas reuniões estratégicas aconteciam sempre em determinadas estruturas militares. Aos poucos, serviços de inteligência teriam conseguido montar um mapa de possibilidades. Não era uma localização exata, mas uma probabilidade crescente de onde ele poderia estar em determinados momentos críticos. Quando as tensões atingiram um nível mais alto e o risco de guerra se tornou real, essas informações passaram a ter um valor gigantesco. Se o conflito começasse, existia um plano pronto para atingir pontos estratégicos logo nos primeiros minutos. O objetivo não seria apenas destruir a infraestrutura militar, mas também causar um choque imediato na estrutura de comando. Então chegou a madrugada, que muitos especialistas descrevem como um momento decisivo. Sistemas de defesa começaram a detectar movimentações no radar. No início, parecia apenas mais um ataque militar convencional, mas rapidamente ficou claro que não se tratava de uma ofensiva comum. Os primeiros impactos atingiram centros de comunicação e instalações militares importantes. Era um ataque rápido e altamente calculado. Pouco depois, um alvo específico foi atingido em um complexo altamente protegido na capital. Segundo análises e relatos divulgados internacionalmente, aquele local poderia ser exatamente onde o líder estaria naquele momento. O ataque teria sido projetado para acontecer em questão de minutos, antes que qualquer evacuação ou reação organizada fosse possível. Se esse cenário estiver correto, a estratégia era extremamente clara: neutralizar o centro de comando logo no início do conflito para gerar desorganização dentro da estrutura militar e política. Em guerras modernas, o fator psicológico pode ser tão importante quanto o poder de fogo. Quando a liderança desaparece repentinamente, decisões estratégicas podem ficar paralisadas, criando um enorme vazio de comando nas horas mais críticas. As possíveis consequências de algo assim seriam profundas. Dentro do país, surgiria imediatamente a necessidade de reorganizar a liderança e garantir que as forças militares continuassem operando. Ao mesmo tempo, uma reação rápida poderia acontecer para mostrar ao mundo
que a estrutura de defesa ainda estava ativa. Esse tipo de situação aumenta muito o risco de escalada, porque cada lado tenta demonstrar força enquanto a tensão internacional cresce. Essa história também revela algo importante sobre as guerras atuais. Muitas vezes, os acontecimentos decisivos ocorrem muito antes do primeiro disparo. Eles começam em centros de inteligência, com análises estratégicas, tecnologia avançada e decisões tomadas em silêncio. Quando o conflito finalmente começa, muitas das peças já estão posicionadas no tabuleiro. No fim das contas, essa possível caçada levanta uma pergunta poderosa sobre a forma como os conflitos modernos são travados. Será que operações cirúrgicas contra líderes podem realmente mudar o rumo de uma guerra? Ou esse tipo de estratégia acaba criando ainda mais instabilidade? Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse tomando essa decisão estratégica, acredita que eliminar a liderança inimiga logo no início da guerra seria uma jogada genial? Ou um movimento extremamente perigoso que poderia escalar o conflito para algo muito maior? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate está acontecendo no mundo inteiro e a sua visão faz parte dessa discussão. E se você quer entender mais histórias de bastidores militares e operações secretas que moldam a geopolítica mundial, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.